Bom dia. Estava refletindo hoje de manhã pelas questões que eu tenho passado, com alguns trabalhos que eu faço com relação ao acolhimento com moradores de rua, com pessoas em situação de vícios, clínicas de recuperação, enfim. E quero falar com vocês hoje a respeito de um efeito chamado regressão à projeção esquizoparanoide. O que quer dizer isso? Mais de 80% dos casos dos homens que estão em situação de rua, com vícios, com alcoolismo, dependência química de forma geral, eles estão lá e quando você vai parar, sentar para ouvi-los, você tem uma coisa em comum entre eles. A grande maioria, esmagadora, se trata de homens que tiveram relacionamentos extremamente destrutivos, homens que passaram por casamentos onde ali eles foram frutos, o divórcio foi fruto de um adultério, e através desse adultério veio a gerar a perda de todos os bens, veio a gerar ali toda a calamidade que desconstruiu esse homem na sua psique, que fez com que ele ficasse totalmente fragmentado na sua existência. E esse efeito psicanalítico que eu citei para vocês é justamente o não saber mais lidar com aquela frustração, aquela dor que foi gerada, que faz com que ele se torne extremamente repulsivo à sua própria existência. Então ele acostuma a lidar com essa desistência da própria vida, tentando anestesiar a sua dor com o vício. E aqui vem a pergunta que muitas vezes as pessoas não têm a honestidade para falar. Será que as pessoas estão sendo responsáveis quando elas decidem ter os seus relacionamentos e quando elas sabem o efeito e o dano que isso pode gerar no outro? Porque é muito fácil nós falarmos a respeito do morador de rua, do cara que está dormindo debaixo da marquise, da pessoa que está ali de maneira, no estado quase que subhumano, e nós falarmos a respeito disso tendo um estigma social. Mas você já parou e sentou ali e já perguntou para esse cara o nome dele, devolvendo a ele a dignidade dele? Você já parou para pensar o que levou esse homem a estar no estado em que ele está? Porque isso aqui é crucial. Continuando para conseguir explicar melhor o efeito desse dano psíquico, que é uma projeção de um mecanismo de defesa primitivo, tá? O sujeito, ele atribui a outra pessoa o objetivo, o objeto, a circunstância que para ele tem aspectos inaceitáveis, dolorosos, intolerantes, impulsivos, relativos aos sentimentos, às intenções, às fragilidades que ele sente. Ou seja, tem uma função psíquica relacionado a questões de angústias de partes internas. É uma proteção do ego relacionada à culpa, impotência, agressividade, medo, vergonha. Ele tenta criar uma solução interna temporária. Ou seja, eu não sou o que eu sinto, é o outro que provoca em mim esse efeito, né? É uma maneira dele justificar aquilo que ele está fazendo com a própria existência. E para lidar com essa angústia, a mente dele expulsa partes que são intoleráveis e coloca aí que vem o caráter paranoide da coisa, né? Que o perigo ele sempre vem de fora e não de dentro de mim, né? O problema sempre são os outros, né? Como já diria Sartre, o inferno são os outros. É uma volta às formas mais primitivas de funcionamento psíquico. Por quê? Porque ele lida com a impulsividade, a dificuldade de pensar antes de agir, ele vai lidar com hostilidade, ele vai lidar com desorganização emocional. E essa projeção, ela faz o quê? Ela protege a pessoa da dor de admitir a perda do controle, a impotência, o medo, a culpa, a vergonha, os sentimentos de fracasso, feridas relativas a abandono.
tudo isso passa a ser justificável a partir do momento em que ele consegue achar argumentos dentro de si para tentar justificar aquilo que ele está vivendo na sua existência. E normalmente, o que acontece? Ele culpa o outro pelo vício, né? Ele tenta transferir a responsabilidade para o outro, que ninguém vê a minha culpa, ninguém me ajuda, tudo aquilo que eu estou vivendo é relativo ao que o outro provocou em mim. Então, ele vê no outro aquilo que ele está reprimindo. Por exemplo, essas pessoas são tóxicas, as pessoas são muito fracas, as pessoas são julgadoras, e daí ele vai alimentando o seu próprio vício, alimentando a justificativa de viver como vive, de ter aderido à saída que ele aderiu, sem assumir a própria situação e condição da sua vulnerabilidade. Enfim, é isso. Valeu. Complementando e concluindo o raciocínio. A questão é, o morador de rua, a pessoa que está em situação de vício, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ela nunca vai atribuir a si mesma a responsabilidade pelas suas escolhas. Ele sempre vai terceirizar isso. De alguma forma, ele vai atribuir o porquê dele estar vivendo o que ele está vivendo a uma outra pessoa. É uma condição onde ele, como se ele tivesse sido empurrado para ela, jogado para ela. A isenção dessa responsabilidade e dessa noção de que ele precisa decidir e se mover para mudar a história e a realidade do que ele vive, é justamente isso que dificulta a recuperação de muitos deles. Mesmo quando passam por clínicas de recuperação, a falta de decisão e posicionamento a respeito de algumas atitudes, de algumas das intempéries da vida, das saídas que ele aderiu, é isso que faz com que justamente se torne complicada a recuperação e reinserção dessa pessoa, tanto na questão do mercado de trabalho, como também na questão do convívio social mesmo, até mesmo do retorno desse homem ao âmbito familiar. Então, terceirizar essa responsabilidade nunca é uma tarefa interessante. Você tem que trazer o cara à consciência do que ele está provocando em si mesmo, sendo essa consciência justificável, ou seja, uma autopunição. A ideia é fazer com que essa pessoa tenha o senso de responsabilidade, de autocuidado, de autopreservação, para que ela possa desenvolver a capacidade de se tornar melhor para si mesmo, para que assim ela consiga ser melhor para a sociedade, para a sua família, para os seus filhos e para quem quer que seja aquela pessoa com quem ela deixou para trás. E não justificar as suas atitudes pelos fracassos relacionais, porque fracassos relacionais todos nós vivemos. Abandonos todos nós já passamos, rejeições todos nós já passamos, né? Traições, a grande maioria das vezes nós já passamos também. E se nós formos usar isso como premissa, nós nunca vamos conseguir nos tornar melhores. Então, esse é o raciocínio relacionado a essa projeção.